Eu vi, eu chegou a dar medo. Eu estava passando um domingo por uma estrada e bem naquela encruzilhada, ali no canto da encruzilhada, tinha dentro de uma cesta de vime, tinha alimentos e bebidas e vela, e eu fiquei com medo, mas não, eu passei, né? Não me aconteceu nada, passei de longe, mas fiquei assustado. Tu que é pastor, me explica, o que é isso? Essa foi a pergunta que eu recebi de uma pessoa, e às vezes a gente pensa assim que a cultura é tão conhecida que a gente se espanta às vezes quando as pessoas estão dentro, não entendem. E que bom quando elas perguntam, né? Em vez de sair inventando coisas, que elas vão perguntar. Eu sou o Daniel Silva Pechoski, teólogo pastoral, e hoje eu estou aqui para responder sobre o que é chamado de despacho, o que é chamado de oferenda, né? São esses coisas que são colocadas em encruzilhadas. Respondendo a pergunta que eu recebi mesmo. Perguntaram, tu que é pastor, me responde que é isso. Então eu vou responder isso não do ponto de vista para quem já conhece, eu vou responder do ponto de vista para quem não conhece, para alguém que possa se surpreender por nunca ter visto, nunca ter ouvido falar. Bom, nós somos cristãos. E a maioria de nós nascemos num lar cristão e dentro de uma cultura cristã. Aqui no Rio Grande do Sul e em outros lugares do Brasil também, existem cidades que são de predominância cristã, de predominância católica principalmente, e que existe poucas outras religiosidades, expressão de outras religiosidades. Quando se fala de religião nesses tipos de cidades, geralmente está se falando do cristianismo, no máximo das diferentes formas de cristianismo. O cristianismo católico, o cristianismo evangélico. Então, quando as pessoas encontram outro tipo de religiosidade, elas se surpreendem. Foi o que aconteceu com essa pessoa. Ela veio falar comigo que se surpreendeu quando encontrou isso, né? E disse assim, o que é feitiço? Está alguém fazendo mal para outro? O que é isso? Me explica. Tu que é pastor, explica. E eu expliquei. Dentro da nossa religião, que nós cristãos católicos, cristãos evangélicos, cristãos pentecostais, cristãos ortodoxos, judeus messiânicos, nós acreditamos que existe um só Deus, fonte de todo o poder, e que Jesus Cristo é o Messias, é o Filho do Deus vivo. Então, Ele está acima de qualquer outra coisa. Então, tudo nós pedimos em nome dEle, para Ele, porque Ele que tem poder para curar, Ele tem poder para salvar, Ele tem poder para dar vida. Isso nós cristãos aprendemos assim e nós cremos, né, de acordo com o que está falando na Bíblia. Outras religiosidades, eles não têm Jesus como centro. E é muito comum nos tipos de religiões chamados de politeístas, ou seja, que acreditam em mais de um Deus, eles acreditam que existe um Deus ou uma entidade, como eles costumam chamar. Tu pode dar um nome para essa entidade espiritual conforme a religião. Algumas religiões vão chamar de orixás, outros vão chamar de guias, outros vão chamar de espíritos de luz, outros vão chamar, tem vários, de gênios, né? Conforme a religiosidade. São pessoas, nessa religiosidade politeísta quer dizer acreditar em vários deuses. Eles acreditam que cada entidade espiritual é especialista em uma determinada coisa. Nas religiões afro, existe essa liturgia, e eu não sou pai de santo, então eu não vou saber explicar, não sou estudioso, mas eu entendo um pouquinho do conceito, né? Então, assim, tiver um pai de santo ou um estudioso profundo de religiões de matiz afro, podem complementar aqui nos comentários. Mas, assim, dentro da religiosidade afro, eles entendem que, se eles precisam um favor de uma entidade espiritual, eles precisam dar alguma oferenda. É como se fosse um presente em troca de um favor. Então, existe um sacerdote, que o nome não é sacerdote, né? A gente conhece como pai de santo, mas existem uns sacerdotes. Esses sacerdotes dessas religiões, eles recebem os pedidos e vão apresentar esses pedidos para a entidade. Então, se tem uma entidade que é especialista em relacionamento, tem outra entidade que é especialista em... Eles acreditam nisso,
né? Nós cristãos acreditamos em Jesus Cristo. E pronto, Jesus Cristo é soberano. Mas a gente não está falando de cristianismo, a gente está falando de outras religiosidades. Então, outra entidade especialista em finança, outra entidade especialista em medicação, em saúde. Então, de acordo com aquela, ou mesmo vingança, eu já ouvi falar também, outros, né? Então, de acordo com a necessidade, eles vão fazer uma oferenda para aquela entidade. E com certeza tem todo um ritual, tem todas as palavras, né, que são feitas, são preces que são feitas para essa entidade. E eles acreditam nisso. A origem dessa história de fazer oferendas nas encruzilhadas remonta ao período da escravatura, que os escravos, eles, quando conseguiam fugir de um lugar onde eles estavam presos, numa casa grande, eles acostumavam também deixar alimentos escondidos nas encruzilhadas, por onde outros escravos fugitivos teriam que passar para que eles tivessem. Então era um ato de solidariedade. E isso no tempo da escravatura. A partir do final do século XIX, a partir do século XX, em que a religião afro se organizou, daí teve uma conotação mais espiritual do que solidário, né? Então se tornou uma oferenda às entidades espirituais. Claro que nós, cristãos, nós sabemos que para nós cristãos, a gente acredita que nenhuma oferenda, seja em dinheiro, seja em alimento, seja em perfume, seja em bebida, nada disso é necessário para Deus, porque Deus, ele é todo-poderoso. O único sacrifício que nós cristãos acreditamos que Deus aceitou foi Jesus ter morrido na cruz pelo perdão dos nossos pecados. E esse sacrifício que ele fez, não numa encruzilhada, mas numa cruz, ele se entregou na cruz e com isso ele conseguiu de Deus um favor para todos aqueles que creem, conseguiram acreditar nele, ter ele como Senhor e Salvador, encontraram nele perdão para os pecados, cura, libertação e vida eterna. Nós cristãos acreditamos assim, que o verdadeiro sacrifício nunca foi numa encruzilhada, a verdadeira oferenda nunca foi na encruzilhada, mas foi realmente na cruz. E o sacrifício não foi alimento, não foi bebida, mas não foi vela, não foi cigarro, mas foi o próprio Senhor Jesus. E o favor que a gente alcançou foi o perdão, a cura, a libertação, a salvação eterna. Essa é a diferença, né? Então, assim, com muito respeito, para fazer a diferença, né, para aqueles que não conhecem Jesus, que já é a oferenda perfeita, eles costumam fazer oferenda para outras entidades para conseguir favor. Mas para ti que é cristão, não precisa fazer oferenda nenhuma. Jesus é a própria oferenda. Em nome de Jesus, peça e o Senhor há de conceder, porque Deus é bom e aquele que está em Cristo, o inimigo não pode tocar. Um forte abraço do pastor Danielson. Coloca teus comentários, dúvidas, complementos. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.